Muito legal a gente ter a participação tanto da ABC, né, Cosmetologia, quanto da Bipla. Queria ver, Gisete, não sei se você vai colocar o vídeo, se você conseguiria colocar o vídeo. Se está tendo algum problema, você fala com a Luana, tá? Tá. Conseguiu. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. Então, a gente fica realmente agradece bastante o engajamento aí, né, dessas duas associações e a gente poder promover um evento conjunto. É muito legal, né? E transmitir, assim, muita gente se inscreveu, acho que foram mais de 150 pessoas inscritas, né? A Luana pode até confirmar depois, né? De repente as pessoas vão vindo aí aos poucos. Então, falar um pouco desse assunto tão complexo, né? Que gera tantas dúvidas em vários aspectos, né? De legislação, entre outras coisas. Então, é muito bom poder contar com vocês, tá? Muito obrigado, Gisele. Se você quiser introduzir aí também alguma coisa. Imagine. Lucas, nós da Bíblia que agradecemos, né, o Reciclo por esse webinar de esclarecimento de um contexto geral, né, do Brasil. E o nosso diretor Paulo Engler e o Anselmo, que é da área institucional, eles estão numa reunião com a diretoria, não puderam participar. Eu responsável pelos assuntos regulatórios e meio ambiente e sustentabilidade da área da BIPA, vou participar e espero contribuir no mínimo com as perguntas. Muito obrigado mesmo. Então, assim, só passando para o pessoal, né? Acho que a Luana contextualizou um pouquinho. Eu vou falar aqui um resumo do que a gente pretende falar, dos tópicos que a gente pretende abordar aqui, né? Eu acho que a gente vai tratar de questões de legislação e fiscalização, né? A gente vai tratar, conceituar a logística reversa, primeiramente, né? Conceituar um pouco a cadeia de reciclagem aqui no Brasil como está essa situação atual da cadeia, né? Nesse momento de pandemia. E a gente vai falar da legislação e fiscalização sobre essas questões, né? Sobre o que as empresas têm as responsabilidades de fazer sobre as embalagens. E a gente vai tratar também muito do funcionamento, né? Da solução do Eu Reciclo e do sistema que a gente tem aqui no estado de São Paulo, né? O sistema Fiesp, que a Bipla, tanto a Bipla quanto a ABC, elas integram também, né? São 58 entidades no total, né? Entre elas a ABC e a Bipla. E vai falar também dessa atuação super importante das entidades de classe na busca por esclarecimentos, né, sobre a legislação, sobre o que as empresas podem fazer, quais são as soluções viáveis. Né? Então, as entidades têm tido um papel super importante nos esclarecimentos sobre esse tema tão complexo, né, que a gente vai ver. Gisele, você quer falar alguma coisa? Não, desculpe, Tá. eu ergo a mão virtual quando for. Tudo bem. Então tá bom. Então vamos começar. Eu queria começar assim. Todo mundo sabe, a situação atual é super delicada para todos, né? Para as indústrias e tudo, né? Muitos desafios agora, né? Então mesmo a gente fala com muitas indústrias de todos os segmentos, né? A gente fala com indústrias de todos os. Calma aí. O Antônio parece que ele entrou aqui. Deixa eu só colocar ele também aqui. Antônio Celso. Vou adicionar ele aqui. Então, a gente como trata com todas as indústrias de vários tipos, de vários segmentos, né? É bom que a gente tem entendido um pouco como está o mercado. Então, a gente vê, tem empresas que tiveram reduções de custo, empresas que estão com mais dificuldades de vendas, mas também tem empresas num estágio contrário, né? Que estão vendendo muito mais, né? E estão com dificuldades em ter matéria-prima suficiente ou em ter pessoal disponível, né? Com toda essa questão de escala. Então, assim, tem múltiplos desafios, cada um tem o seu desafio atual, não está fácil assim para ninguém, né? Mas, assim, a vida continua e é importante a gente tá trazendo todos os assuntos. Antônio, não sei se você consegue botar o vídeo e desmutar aí, Luana, qualquer coisa você ajuda aí. Então, basicamente, né, nesse estágio atual, como está a questão da cadeia de reciclagem? Ela está funcionando, ela não está funcionando? A gente vai esclarecer um pouquinho de tudo isso. Primeira coisa que eu queria falar é trazer o conceito de logística reversa. O conceito de logística reversa para todo mundo. Não sei se todos estão familiarizados, né? Então, o conceito de logística reversa, a logística reversa ela está inserida no formato de uma economia circular, né? Ela é uma das atividades super importantes para que a gente desenvolva uma economia circular, né? E ela seria, na verdade, você recuperar
embalagens que foram vendidas ao mercado consumidor. Né? Então, a logística reversa, isso é uma coisa que gera bastante dúvida. Né? Que tipo de embalagem? Quando a gente fala com algumas empresas, elas acham que são as embalagens que estão na fábrica, que elas recebem de insumos e tal, e enquanto não é nada disso. Né? Então, a logística reversa ela só faz sentido para aquelas embalagens que estão indo para o mercado consumidor, aquelas embalagens que as empresas, as indústrias, elas perdem o gerenciamento quando sai da fábrica, né, delas, né? Então, a logística reversa seria você recuperar essas embalagens que estão indo para o mercado consumidor. Né? Ele vai consumir o produto e o que faz com a embalagem? Né? Então, no fundo, seria recuperar essa embalagem e trazer de volta para a fábrica e dar uma destinação adequada para ela. Preferencialmente, se ela tiver potencialidade de reciclagem, seria enviar para reciclagem. Né? Enviar para uma cooperativa de triagem para que ela possa enviar para reciclagem. Então, essa seria uma logística reversa pura. O conceito é esse, é a recuperação. Né? Trazer do ponto de consumo de volta para o ponto de produção e dar a destinação adequada. Né? Então, ela é uma das atividades essenciais, né, que a gente precisa e que as empresas, as indústrias, aí sejam importadores, terceirizados, né, produtores, marcas, né, têm uma responsabilidade compartilhada em garantir, né, esse retorno das embalagens, esse encaminhamento para a reciclagem. Né? Então, esse é um ponto fundamental. Então, a gente vem tratar aqui dessa responsabilidade desses atores sobre as embalagens, tá? Então, dentro desse conceito, qual é a primeira legislação que vem? Antônio, desculpa, você quer falar um pouquinho? O Antônio Celso é o diretor da ABC, acabou de entrar. Desculpa, vocês me ouvem bem? Está um pouquinho baixo, mas dá para ouvir. Dá para ouvir bem? Vamos lá. Desculpa um pouquinho o atraso aí, um pouquinho de atraso, foi só uma questão técnica aqui, mas já está resolvido já. Primeiro, obrigado pelo convite, Lucas. Eu sou Antônio Celso, sou diretor da Associação Brasileira de Cosmetologia. E só falar um pouquinho, bem rapidamente, sem querer te interferir, já interferido, a Associação Brasileira de Cosmetologia, ABC, na verdade, é uma entidade sem fins lucrativos e que é signatária, então, da Fiesp nesse processo. Tá? Então, todos os associados à ABC têm direito, né, a participar desse processo. Tá? Depois pode até falar um pouco mais, mas é importante só ressaltar, né, a importância desse assunto pelo que vem acontecendo aí. Acho que boa parte das pessoas não sabem, né, mas já existem aí algumas empresas que não conseguem fazer a sua renovação de licença ambiental por conta de não ter aderido a um desses sistemas. Tá? Então, acho que é bom só deixar isso bem alinhado para que as pessoas se preocupem com isso. Estou vendo que muita gente não se preocupa. Já falei ontem com o pessoal do Rio de Janeiro que não tem a noção do que é isso, não está participando, e eu até mandei para eles o link, eles devem estar agora participando. Mas a importância desse assunto, né, Lucas, e a importância do trabalho que vocês vêm fazendo aí, Eu Reciclo e a Fiesp, nesse assunto. Tá? Então, eu queria me colocar à disposição e colocar também a ABC à disposição para a gente poder tocar isso tudo adiante. Tá bom? Obrigado, toca o barco aí. Muito obrigado, Antônio Celso, é especialista em questões de embalagem, né? Tem muito a contribuir com a gente também, já está participando dessas discussões há bastante tempo. Muito legal, obrigado aí pelas palavras. Então, assim, eu já vou começar a entrar, né? Eu acho que o primeiro tópico seria falar da onde surge essa responsabilidade das empresas, né, pelas embalagens pós-consumo. Né? E aí vem da questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que ela foi publicada em 2010, né, o grande embrião. Nela, ela comenta sobre a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e de embalagens. Né? Então, ela retrata pneus, ela fala em lâmpadas, baterias e trata da questão da embalagem. E ela fala da necessidade da logística reversa pelo setor produtivo, logística reversa das embalagens pós-consumo. A questão é que a política nacional ela é bem abrangente. Tá? Ela deixa até o setor produtivo vir com ideias de como vai ser feita esse cumprimento, né, de metas pelas empresas. Então, a política nacional ela estabeleceu que essa logística reversa seria a meta de 22%, ou seja, o setor produtivo precisa garantir que 22% do total das embalagens que estão sendo comercializadas junto com produtos estejam sendo retornadas, garantir que elas estejam sendo destinadas à reciclagem, né? No final das contas. Esse é o grande objetivo que a Política Nacional trata da logística reversa. Então,
ela deixa de uma forma abrangente e pede para o setor produtivo vir com ideias de como isso vai ser cumprido, né? Como as empresas vão poder atuar, já que é um desafio muito grande você recuperar sua embalagem, né? Você ir na casa de cada consumidor que comprou seus produtos, isso é inviável, né? Completamente inviável. Então, grandes empresas, grandes geradores, né? Eles se juntaram e criaram um programa, criaram um acordo setorial, né? Se juntaram para a criação de um acordo setorial que definia, que tinha soluções baseadas, por exemplo, em pontos de entrega voluntária, né, que seria você colocar pontos para os consumidores retornarem as embalagens ali, que a gente tem, por exemplo, Pão de Açúcar, a gente tem alguns mercados que fazem isso. Programas de educação ambiental e alguns programas também de auxílio a cooperativas, de doação de equipamentos, né, alguns programas de criação de infraestrutura, assim, vários formatos, né, foi definido em um grande acordo setorial, que foi aí mais ou menos em 2014 aí efetivado. E o que aconteceu é que, em teoria, a fiscalização disso tudo, né, seria feito pelo IBAMA, né, uma política nacional. Então, em teoria, o IBAMA aí que estaria atuando, né, cobrando as empresas. Só que a gente sabe que o IBAMA não tem braço, né, e ele nunca se colocou na posição de fazer esse tipo de fiscalização. Então, a fiscalização sobre a questão da política nacional, ela começou, né, nos estados, tá? Começou pelo Ministério Público nos estados. Então, o que aconteceu é que aí, mesmo depois desse acordo setorial, as grandes empresas definindo um programa, né, na realidade, o Ministério Público em alguns estados, como São Paulo, como Mato Grosso do Sul, que foram alguns dos estados aí pioneiros, né, nessa questão, questionaram algumas coisas sobre o programa, né, sobre como seria a apresentação desses resultados, qual seria a efetividade, né, do programa que eles estavam executando, porque a gente tem, né, hoje 3% de reciclagem só, né, de 3 a 5% é a estimativa que a gente tem de reciclagem de embalagem no Brasil, que é um número muito, extremamente baixo, né, e a gente já tinha mais ou menos esse percentual lá em torno de 2010, aí você vê que passaram 10 anos, a gente ainda continua cambaleando, assim, né, em torno de 3 a 5% ainda, a gente não conseguiu evoluir muita coisa em 10 anos, né? Mas aí a questão, né, voltando, os estados como o Mato Grosso do Sul e São Paulo começaram a questionar as empresas e associações e o programa, olha, como é que vocês podem comprovar esses resultados do que estão sendo feitos? E como é que todas as empresas, dependente do tamanho e tudo, podem também se responsabilizar, né? Então, houveram algumas ações civis no Mato Grosso do Sul, houveram procedimentos administrativos no Paraná, né? Houveram ações civis também no Rio Grande do Sul. São Paulo, né, foi um modelo um pouquinho diferente. O MP ele foi em cima da Secretaria de Meio Ambiente e da CETESB cobrar ações delas, né, para atendimento da política nacional no Estado, né? Então, aí já vem um ponto importante de esclarecer, né, que é falado em 22% de logística reversa a nível nacional, né? Seria do total de embalagens vendidas dentro do Brasil. Só que aonde você tem que cumprir isso, né? A política nacional ela deixa em aberto, ela fala a nível nacional. Só que aí, quando começou a fiscalização, como ela foi feita por estado, né, pelo Ministério Público de cada estado, o Ministério Público do Mato Grosso do Sul ele queria saber sobre o que estava sendo feito no estado dele, né? Sobre as embalagens que estavam sendo destinadas ao estado dele. Porque os custos lá de coleta, né, de triagem e de reciclagem seriam realizados naquele estado, né? Então, poucas empresas estão no Mato Grosso. Acho que ele travou. Deu uma travada, né? Eu acho que travou. Eu vou ligar para ele. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. A sua ligação, Luana, voltou a ficar um pouquinho ruim também. Exatamente, com interferência, né? Isso. Eu acho que ele caiu agora.
Luana, você quer que eu fale alguma coisa nessa ausência um pouquinho do Lucas? Antônio, pode ficar à vontade, por favor. Só aproveitar esse espaço, né, até que o Lucas não retorne, e dizer algo bastante importante, né, que é uma dúvida constante que nós falamos de lógica reversa, quando você fala de terceirização, e eu tenho muito contato com os terceiristas, e fica aquela grande dúvida, o terceirista tem que fazer, não precisa fazer. Talvez o Lucas aborde isso mais para frente, mas é sempre importante aproveitar esse espaço e frisar um pouquinho a importância disso. Na verdade, em primeira instância, a responsabilidade é da marca, na verdade. Tá? A marca precisa fazer esse trabalho de lógica reversa, tá? E não o terceirista. É lógico que se a marca fizer, e o terceirista não precisa fazer. Se o terceirista não fizer, a marca não precisa fazer, desde que o programa do terceirista cubra a marca, certo? Então é bastante importante essa história da terceirização, porque muita gente tem dúvida, não, eu não preciso fazer, o terceirista não precisa fazer. Na verdade, se a marca não fizer e o terceirista não fizer, o que vai acontecer é que na prática, na renovação da licença, o terceirista não consegue renovar a licença. Então, de alguma forma, tem que aderir a um programa, na verdade, para que você consiga fazer a renovação da sua licença. Tá? Então, reforçando a marca, na verdade, é a primeira. Só que a fiscalização não vai direto da marca, vai direto onde estão os dados do fabricante, que é na rotulagem. Tá? E na rotulagem pega o terceirista e daí é o primeiro a ser acionado. Então, o terceirista tem que ter isso, tem que ter essa preocupação. Ele precisa ter um plano, né? Ou que a marca tenha um plano e que ele esteja coberto pelo plano que a marca tem. Certo? Então, assim, deixa bem frisado, porque tem muita dúvida com relação à terceirização. Talvez o Lucas aborde isso, mas eu queria só deixar isso bem frisado aqui nesse web. Muito importante, Antônio. Eu acabei caindo aqui por um segundo, peço desculpas. Mas, no fundo, o que você está falando, né? É quando a gente fala lá daquela responsabilidade compartilhada, todo mundo fica, mas quem é, né? É o fabricante da embalagem, é a marca, e se é terceirizado, é o distribuidor, quem precisa, né? Então, não sei se você chegou a falar nesse estágio, mas quando a gente comecei a falar de fiscalização, a fiscalização que acabou definindo quem é o responsável primário, né? A fiscalização ela vai principalmente nas marcas. A marca é a responsável primária, né? A marca que tem o produto a embalagem está no nome da marca, ela é responsável primária. Porém, se existe uma terceirizada que está fazendo invase, está produzindo e fazendo invase, né? Ela também tem a responsabilidade. E aí o que acontece? Essa terceirizada, ela precisa mostrar que a marca que contratou ela está fazendo. Se a marca não está fazendo, ela está sendo responsabilizada diretamente. Então isso é muito, muito importante. Né? Tem que ser um ou outro. É claro que não é os dois, né? Se você cumprir 22 aqui, se a marca cumprir, depois o cara que está invasando cumprir também, vai ser dobrado. Não é isso que é para ser feito. É para garantir que um desses atores da cadeia, pelo menos, está atuando. Pode até ser que seja o fabricante de embalagens. Tem fabricante de embalagem atualmente que tem essa pegada, que eles já estão compensando as embalagens desde a fabricação. Ou seja, todo mundo para frente da cadeia fica isento dessa responsabilidade direta de investimento. Né? Então, é importante esclarecer isso. Então, toda a fiscalização que aconteceu, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, o responsável primário é a marca, só que o terceirizado ele também precisa cumprir essa meta. Tá? Então, isso é muito importante. Então, a gente foi com os dados, né, da diferença, né, de como foi feita a fiscalização em São Paulo, que fica muito flagrante. Tudo começou pelo Ministério Público cobrando a CETESB, a Secretaria de Meio Ambiente, né, e a Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, em 2015, ela lançou, né, a SMA 45, que ela já dá as diretrizes, né, indicando que as metas de logística reversa estarão atreladas ao licenciamento ambiental, atreladas diretamente, né, no âmbito do licenciamento ambiental. E em 2018, que essa questão é efetivada no estado de São Paulo pela CETESB. Né? Então, houve a decisão de diretoria 076, em março de 2018, que foi, no ano passado, né, revisada e foi lançada a DD 114,
né? Foi em outubro do ano passado, de 2019, é a mesma legislação, só que com algumas revisões. E então São Paulo foi o estado pioneiro a fazer essa questão de vincular uma licença de operação, né? Que é uma coisa muito séria. Multas já eram aplicadas, na verdade, notificações, ações civis, né? Mas o primeiro estado a fazer isso foi São Paulo, e foi uma forma muito inteligente de fiscalização, né? Então ele não precisa ir só atrás das empresas. Quando as empresas têm que renovar a licença, elas já têm que apresentar essa meta. Se não conseguirem apresentar, elas não conseguem renovar a licença. E acho que não tem nada pior do que você não conseguir operar, né? Eu acho que é a pior multa que uma empresa pode receber, né? E é o formato mais simples de fiscalização que eles encontraram. Então, em São Paulo, surgiu essa questão. Então, o tema começou em 2010 com a política nacional. Algumas empresas vieram, né, e montaram esse acordo setorial, que começaram algumas ações interessantes. Muitas delas foram questionadas, né, questões de resultados e tudo, principalmente pelo MP em cada estado. E aí São Paulo foi o primeiro, aí, em 2015, a adotar uma legislação específica estadual, né? Porque a política nacional ela dá essa margem para os estados também criarem políticas estaduais e criarem regulamentações próprias, né? E aí tendo que atender pelo menos a régua que é colocada na política nacional. Então, em 2015 teve a SMA fazendo isso, em 2018 a CETESB. E aí tem um ponto importante, em 2017, né, foi criado um decreto nacional, federal também, né? Esse decreto é como se fosse um adendo aí à política nacional, e esse decreto ele estabelece que todas as empresas, independente do porte, que não estavam fazendo pelo menos o que estava fazendo o acordo setorial, que era 22% de logística reversa, teriam que fazer isso. Então, ou seja, todo mundo ficou esclarecido a partir de 2017 que todas as empresas, independente do tamanho, teriam que cumprir 22% de logística reversa de embalagens. Então, apesar de existir uma política nacional desde 2010, a efetivação, né, e a fiscalização ela ocorre principalmente, né, a partir do ano de 2017. Então, se a fiscalização for até alguma empresa hoje, ela tem instrumento suficiente para cobrar, né, os resultados dessas empresas dos anos de 2017, 18, 19 e 2020. É sempre dessa forma, né? Então, não é porque já passou 2017 que as empresas agora não precisam se preocupar com esse ano, né? Essa cobrança ela é retroativa. É claro que algum estado específico ele pode querer cobrar só 2019, né? Lançar uma regulamentação para agora, mas o Ministério Público, que foi quem mais atuou na fiscalização até hoje, né? Agora a CETESB tem atuado mais firme, muito mais firme também, a cobrança sempre foi por aí, em relação ao ano de 2017, por causa desse decreto federal, que é o número 9177, esse decreto federal. Tá? Então, é um marco muito importante de legislação também. Tá? E aí, mantendo, né, aí uma linha do tempo, né, depois desse decreto, em 2018, teve a CETESB vinculando a renovação de licença, e no ano passado, duas legislações estaduais também que flagrantes. Uma que foi no Rio de Janeiro, pelo INEA, Secretaria de Meio Ambiente do Rio, também cobrando a meta de 22% no estado delas, né? Então, no estado do Rio de Janeiro, para as empresas que vendem no Rio de Janeiro. Isso é muito importante, tá? Mais uma vez. E o decreto no Mato Grosso do Sul, no final do ano passado, o governo do estado do Mato Grosso do Sul também criou uma regulamentação estadual onde as empresas precisam cumprir 22% da logística reversa lá, tá? E apresentar esses resultados. Então, são só as empresas que estão no Rio que precisam cumprir isso? Não, não é isso. Todas as empresas que vendem produtos no Rio, né? Porque não importa onde a origem da sua embalagem, a origem, o que importa é onde ela está sendo destinada. A logística reversa, como eu falei lá no início, né, o conceito é você trazer do ponto de consumo até o ponto de produção, né? Então, aonde foi o ponto de consumo? Onde ela foi destinada? Onde ela foi consumida? Então, a empresa que está em São Paulo, mas vende para o Brasil inteiro, para o Amapá, para o Acre, para o Rio Grande do Norte, ela precisa cumprir essa meta em todos os estados, entendeu? E o MP de cada um desses estados, ele já tem instrumento suficiente de lei, se ele quiser, para autuar empresas, para lançar ações civis, como foram feitas em alguns estados já. Mesmo estados que não tinham uma regulamentação, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, ele não tinha uma regulamentação clara quando o MP, lá em 2017, se eu não me engano, lançou ações civis públicas para mais de 2.000 empresas. Né? Ninguém estava preparado, foi de repente do nada. Então, quando as empresas elas falam hoje, né,
assim, não, mas a fiscalização ainda não chegou até aqui, não, mas a minha empresa é muito pequena, ainda não precisa fazer. É importante deixar claro que a exposição jurídica ela já existe, porque qualquer MP de Estado ele já pode usar como instrumento a Política Nacional e o Decreto 9177 para cobrar das empresas. Tá? É claro que quando a gente fala que a CETESB ela vincula a renovação de licença de operação, todo mundo fica mais assim, então se eu tenho licença de operação CETESB eu preciso fazer. Mas não é só quem tem licença de operação CETESB que precisa fazer em São Paulo. Né? Todas as empresas que vendem produtos em São Paulo precisam cumprir essa meta. Isso é uma questão que é muito importante de todo mundo compreender. Né? A exposição jurídica ela já existe. Então, esse foi um pouco o cenário de legislação e fiscalização que a gente encontra. E aí eu queria tratar agora de como atender, né? O que as empresas podem fazer para atender, quais são as soluções disponíveis. Então, eu já falei uma delas, né? O primeiro programa que nasceu aí foi um acordo setorial que envolve vários tipos de soluções integradas, né? E outras soluções foram surgindo no mercado. Né? Então, uma outra solução, e aí que veio, na verdade, da Eu Reciclo, né? Foi a questão do crédito de reciclagem, ou certificado de reciclagem, né? Que a gente chama. Né? Então, o que significa esse crédito, esse certificado? Não foi a gente que criou isso, tá? Esse é uma solução que já é utilizada na Europa há muito tempo, né? Dada a dificuldade da empresa ela recuperar a embalagem, ela faz um investimento proporcional, né? Então, como é que funciona o crédito? O crédito, basicamente, a Eu Reciclo garante que a mesma quantidade de embalagens que foi gerada por uma empresa, ela está sendo reciclada, tá? É isso que a gente vai garantir. Então, a gente não vai garantir que uma cooperativa vai buscar a sua embalagem na casa de todo mundo, ou a cooperativa ela vai separar, ela tem lá, né, tudo que ela recebe da coleta seletiva ou do caminhão próprio dela, e ela vai separar o que é embalagem de cada marca. É impossível, isso é completamente inviável. Né? Então, o que ela faz, o que a cooperativa já faz, o trabalho das cooperativas e dos operadores privados, né, porque a gente também tem essa distinção. Cooperativa é um modelo de trabalho, é um modelo de trabalho onde todo mundo que trabalha ali divide os lucros, né, entre os cooperados. E um operador privado, ele na verdade, ele é uma empresa de triagem, né, trabalha num formato normal de empresa. Mas os dois eles fazem a mesma coisa, que é o quê? A triagem de materiais, que é uma etapa fundamental para que possa ser reciclado, né? Então, na cadeia a gente tem o fabricante de embalagem, a gente tem a marca que vende produto com embalagem, vai para o consumidor, tem a coleta. Antes, para ser encaminhado para reciclagem, precisa triar os materiais. Então, a triar é separar o que tem valor de mercado. Né? Então, por mais que a gente em casa, né, cada vez mais esteja separando a embalagem reciclável da orgânica, que é fundamental, é uma atuação nossa, no fundo tem muita embalagem que ela não tem potencial de reciclagem. Né? Então, tem embalagem que tudo pode ser reciclado no final das contas. O problema é o quanto você vai gastar para reciclar aquele material. Né? O quanto você vai gastar e se tem mercado para comprar essa embalagem depois. Né? Então, tem muita essa questão de valores. Então, a cooperativa ela vai separar, por exemplo, um plástico filme, ele tem um potencial de reciclagem muito baixo. Dificilmente o plástico filme vai ser enviado para reciclagem, isso não vai ter valor. Tá? Mas uma garrafa PET, ela já tem um potencial grande de reciclagem. Então, a cooperativa vai separar aquilo ali, porque um reciclador final, que é quem efetivamente vai transformar aquele material em matéria-prima para a fabricação de uma nova embalagem, né? Ele vai comprar o que é interessante. O PET ele é interessante, o plástico filme ele não é, basicamente. Né? Tem outros tipos de embalagem que não são, você tem embalagem de BOPP que tem uma dificuldade gigante de reciclar, né? Enfim, aí já entra uma questão muito específica de materiais, mas a questão é que as cooperativas separam o que tem valor e vão vender. Tudo que elas conseguem separar com valor de mercado, elas vão vender para esse reciclador através de uma nota fiscal. Claro, as cooperativas e operadores que geram nota fiscal, porque a gente sabe da informalidade que tem no Brasil também. Então, a partir do momento que eles conseguiram, vou dar um exemplo prático, né? Conseguiram separar 10 toneladas de plástico, PET, por exemplo, conseguiram separar 10 toneladas de PET e arrumaram alguém para comprar, um reciclador ficou interessado em comprar. A nota fiscal vai ter lá a emissão da onde veio, né, para qual recicladora está indo, quantas toneladas foram, qual o material, as especificações. O que a Eu Reciclo faz é um trabalho de auditoria e de homologação. Então, a gente vai nessa cooperativa ou operador
E a gente vai homologar o trabalho dele. Primeiro, ver se ele atende a todos os critérios necessários, né? Então, a gente tem uma série de requisitos. Ele tem que ter a licença de bombeiro, ele tem que estar em dia com as obrigações fiscais, ele tem que gerar nota fiscal, ele tem que ser formalizado, tem que ter formas de trabalho legais, né? Então, entre algumas coisas, né? São vários requisitos. E a gente faz uma auditoria presencial também, para garantir que tudo aquilo que está apresentado em documentação é real, né? Se ele realmente trabalha com aquele tipo de material, se tem o caminhão que está falando que tem, quantas pessoas são. Então, a gente faz esse trabalho de auditoria e de homologação. A partir do momento que a cooperativa ou esse operador foram aprovados na nossa auditoria, né? Eles estão aptos a vender os créditos de reciclagem. O que seriam esses créditos, né? Seriam as notas fiscais de venda. Essas notas fiscais, o cara, vocês separaram 10 toneladas de plástico e venderam numa nota fiscal. Essa nota fiscal, ela comprova que 10 toneladas de plástico, daquele tipo de plástico, né, não de uma marca, de várias marcas, ela foi encaminhada para a reciclagem efetivamente. Então, a nota fiscal é o lastro. Tá? Então, a gente vai fazer uma validação dessa nota fiscal. A gente tem um sistema de rastreamento muito avançado que a gente trouxe, né, aqui para o Brasil para validação. Então, vai validar com Receita Federal, vai analisar o KNAI da atividade desse reciclador final, vai analisar se o que está chegando na cooperativa, porque a gente analisa a documentação de antes de chegar na cooperativa, se o que está chegando lá é pós-consumo ou não. E aí essa distinção de pós-consumo e pós-industrial. Porque, por exemplo, tem indústrias que todo o material delas, né, dessa indústria, os resíduos que param na fábrica, que não são os pós-consumo, né, ela manda para cooperativas também. E isso não pode ser considerado, porque isso não é pós-consumo. A gente não pode compensar o pós-consumo com o pós-industrial. Você está dando um incentivo errado. Então, todas essas notas de chegada são analisadas também. E se a nota fiscal, se essa venda da cooperativa para o reciclador final envolve embalagens pós-industriais, ela é descartada. Por favor, depois, acho que vão surgir algumas dúvidas, eu vou tentar esclarecer. Mas, basicamente, a gente garante que só embalagens pós-consumo estão no processo. Tá? E essa nota fiscal, ela é o grande lastro que a gente tem. Então, tendo ela validada, essa nota de 10 toneladas de plástico, elas vão ficar na nossa prateleira aqui do Reciclo. 10 toneladas de plástico certificadas. Além da nossa auditoria, a gente é auditado pela Ernst Young. Todo o sistema é auditado pela Ernst Young. Tá? E já passou para a auditoria da CETESB e do órgão ambiental do Mato Grosso do Sul e tem toda essa validação. Então, a gente tem aqui 10 toneladas certificadas de plástico. Aí vem uma indústria e fala para mim, Lucas, eu gerei 10 toneladas de embalagem no estado de São Paulo. Vamos dizer que essa cooperativa é de São Paulo, né? Fala, perfeitamente. Eu tenho 10 toneladas certificadas aqui de plástico. E eu posso vincular elas diretamente à sua empresa. Então, o que eu faço é isso. Eu basicamente estou intermediando isso. Aí, por um lado, você tem a empresa que precisa comprovar a logística reversa. Por outro lado, você tem cooperativas e operadores de reciclagem que estão fazendo trabalho de triagem lá. Normalmente. Independente da marca, independente de tudo. O que eu vou fazer é com que a empresa remunere essa atividade aqui. A empresa ela vai pagar um valor por tonelada que ela gerou e esse valor é repassado a essa cooperativa, a esse operador. E esse operador, o que a gente vai fazer? Vai vincular essa nota fiscal, vincular a empresa, como forma de comprovação que a quantidade equivalente que a empresa gerou de embalagem foi efetivamente encaminhada para reciclagem. Então, o nosso processo é esse, né? É vincular. Então, o crédito, o certificado de reciclagem, basicamente são essas notas fiscais de garantia que uma quantidade em toneladas de embalagem foi efetivamente encaminhada para reciclagem. Tá? Depois, acho que vão surgir dúvidas, eu vou explicando mais. Então, esse é o modelo que a gente faz. Então, nesse modelo, o que acontece? A empresa, ela só vai pagar pelo que ela está gerando de embalagem. Então, se ela é grande, ela vai investir mais alto pela quantidade de embalagem que ela está gerando. Se ela é pequena, ela vai investir muito pouco. Porque o que a empresa paga para a obtenção dos créditos é um valor por tonelada. Então, se ela gera 1.000 toneladas, ela vai pagar por 1.000 toneladas. Se ela gera 1 tonelada, ela vai pagar por 1 tonelada. Entendeu? Então, é proporcional. Você mostra os resultados transparentes e proporcionais. Não fica um investimento alto para as empresas, né? Para a fiscalização é fácil de conseguir verificar isso. Se o sistema é auditado, como o nosso é auditado, fica fácil de ela conseguir medir o que cada empresa está fazendo.
né? Então, esse é o objetivo. Então, esse é um dos programas existentes, né? Uma das alternativas, uma das soluções disponíveis para as empresas cumprirem essas metas. Existem vários programas, existem programas que fazem de questões de educação ambiental, de pontos de entrega voluntária, programas que também dão apoio à cooperativa, mas em formatos diferentes, programas que criam infraestrutura, né, cooperativas em municípios onde não existem. Então, todos têm programas muito, muito interessantes. Tá? Aí eu não vou falar de cada programa especificamente, mas eu vou falar especificamente desse programa da Eu Reciclo, né? Então, nesse modelo, a gente consegue apresentar resultados de forma transparente e é super viável para as empresas, e elas só pagam proporcional. Não existem taxas de adesão ao programa, não existem nenhuma taxa de advogado, a empresa ela paga o valor por tonelada, e a Eu Reciclo em si ela é remunerada com uma parte do que a empresa está transferindo, né? Então, um percentual pequeno desse, em torno de 10, 15%, fica com a Eu Reciclo, todo o resto é repassado àquela cooperativa ou operador que gerou esse crédito. Tá? E aí, quando em São Paulo, né, a CETESB foi e colocou essa regulamentação, vinculou a renovação de licença com a meta de reciclagem, a Fiesp, né, a Federação de Indústria de São Paulo, ela foi atrás de alternativas no mercado, falou assim, olha, como é que eu vou fazer para as empresas, né, aqui, cumprirem essa meta aqui no estado de São Paulo? Então, ela descobriu essa solução, gostou da solução e foi criado um sistema de logística reversa baseado nessa solução de créditos ou certificados de reciclagem, que é o sistema de logística reversa que a ABC Cosmetologia e a Bipla aderiram, né, elas e mais 56 entidades hoje. Então, em 2018 mesmo, foi lançado o sistema, né? E aí faz parte Fiesp, Ciesp, Abrelp, empresas de limpeza, e foi assinado um termo de compromisso, né, com a CETESB e a Secretaria de Meio Ambiente. Então, no momento inicial, tinham mais ou menos 20 entidades, né, e a assinatura de CETESB e Secretaria do Meio Ambiente. E, aos poucos, outras entidades foram entrando, e hoje são quase 60. Né, para ver como realmente a questão se tornou gigante, como a necessidade se tornou imensa, né? E já são mais de 800 empresas que cumpriram as metas do Estado de São Paulo através do sistema, tá? Validados, todos já tiveram processo, todo o processo de licenciamento, tudo super validado, né? E nosso programa trabalha assim. Então, em São Paulo, pode-se dizer que a gente tem uma segurança jurídica muito grande. Esse programa tem. Né? Então, os programas que conseguiram uma assinatura de um termo de compromisso como esse asseguram a solução, asseguram que as empresas estão atendendo as metas conforme o órgão está solicitando. Então, se você pensar, o primeiro órgão a definir, né, aí acho que vem essa questão que é importante. Né? Num primeiro momento, em 2018, ficava-se a dúvida. Mas será que a CETESB vai aceitar mesmo? Mesmo com o termo de compromisso, ela vai aceitar essa solução de crédito de reciclagem? Ninguém conhece uma solução nova, né, aqui no Brasil. Então ficava um pouco essa dúvida. E aí o sistema ele foi se provando aos poucos, né? E aí tanto que no final do ano passado, em 2019, quando a CETESB ela fez uma revisão da decisão de diretoria 076, que foi essa decisão 114, ela esclarece exatamente como ela quer que as empresas cumpram as metas de logística reversa. Então agora, diferente da política nacional, ela não fala assim, cada um vem e apresenta alternativas. Não, a CETESB ela fala, eu quero que o cumprimento das empresas tenha um lastro em notas fiscais. Preferencialmente, elas têm que integrar um sistema coletivo que tenha um termo de compromisso assinado com a gente. Esses sistemas coletivos, eles precisam ter uma certificadora que tem que atender requisitos como ter um auditor independente auditando o processo deles, ter sistema antifraude, ter uma tecnologia própria de validação de notas fiscais, um processo de homologação criterioso, entre um monte de coisa. Então, em São Paulo, é muito claro como que as empresas precisam fazer. Tá? Então, quando vem qualquer programa e fala, não, aqui a gente faz, não, a CETESB aceita. No fundo, o que ela aceita é o que tem um termo de compromisso assinado. Só tem 2 programas que têm um termo de compromisso assinado hoje com a CETESB. Tá? Os programas são esse programa do Sistema Fiesp e o programa da ABPEC, que é Demon para o Futuro. São esses 2 programas, atualmente, que são validados. Todos os outros, eles... Pode falar, desculpa, Gisete. Não, você está no mudo, você está no mudo. Ok.
Lucas, eu só gostaria de esclarecer um ponto como a BIPLA. Como você falou, no estado de São Paulo, na CETESB, a BIPLA tem, em conjunto com a BIPEC e com a ABMAP, um programa chamado DANF, Demam para o Futuro, que tem um termo de compromisso com as empresas signatárias desse programa, né, que são algumas empresas associadas da BIPLA lá na CETESB. E isto não invalida que tenha outras alternativas de recuperação ou de reciclagem de embalagens. Por isso, a BIPLA também está junto com a Fiesp nesse programa da Eu Reciclo. E as empresas, inclusive, mesmo tendo um programa já fixo de logística reversa, elas podem procurar outras alternativas, não só uma, né? Porque todo esse aparato, esse histórico da logística reversa é que nós estamos ainda dentro de um aprendizado e novas alternativas têm surgido. Então, esse é o contexto, ok? Só queria colocar esse interferência e depois colocar que acho que tem ainda duas questões que foram feitas no chat. Uma delas é sobre o que o Antônio Celso esclareceu sobre industrialização. Eu acho que a gente devia explorar um pouquinho mais também. Tá bom, vamos, beleza. Não, muito, muito bom. Obrigado pela contribuição, Gisete. E aí, esclarecer assim como ela falou, né? Desculpa, fala aí, Antônio. Bom, deixa eu só aproveitar, ela falou da BIPLA, deixa eu só complementar com relação à ABC, lembrar que então, todo associado da ABC pode aderir a esse programa, tá? Isso é solicitar e a ABC faz então o link com a Fiesp e a empresa adere a esse programa. Agora, lembrar que não basta aderir ao programa, já está livre de tudo, né? Você tem que aderir ao programa, tá? E cumprir as metas. Tá? Então, uma coisa é você ter o seu cadastro lá na CETESB, que você aderiu a um programa através da ABC, Fiesp, esse é um passo. O passo mais importante, na verdade, é o seguinte, que é cumprir as metas, né? E aí, na verdade, a empresa não precisa cumprir 100%, né? É até 22%. Né? Então, daquelas embalagens que ela coloca no mercado. Pelo menos 22%. Isso, pelo menos 22% das embalagens. Então, se ela vendeu 1 tonelada, ela precisa pelo menos 220 quilos. E outra coisa importante, que sempre existe uma confusão, mas eu já tenho um programa de história da minha empresa, eu dou destinação correta para os meus resíduos, tá? Então, lembrar que não tem nada a ver com aquela história do resíduo industrial, com o cadro que você tem, que a empresa vai lá e retira as suas embalagens, o seu efluente, isso é outra coisa, tá? Essa é uma coisa para deixar bem claro, para que as empresas não façam essa confusão de que não basta isso, a reversa é outra coisa. Okay? Perfeito. Eu tinha chegado a falar um pouquinho, não sei se já estava assim, sobre a questão de pós-industrial, pós-consumo, mas é sempre importante alertar. E aí um pouco do que a Gisete falou, deixar claro o seguinte, existem vários tipos várias formas de você atender a logística reversa, você mesmo fazer, você aderir a vários tipos de programas, né? E aí os programas diferem em forma de apresentação, em existir um termo de compromisso ou não. É claro que você pode aderir a um programa que não tem um termo de compromisso, né? Mas a exposição torna-se maior. Só, né, essa questão, por exemplo, a BIPLA faz parte de 2 programas que têm um termo de compromisso assinado, né? São 2 oportunidades, a empresa pode seguir por um lado ou por outro. É legal que tenham vários programas mesmo, porque a empresa ela define por onde ela quer seguir. Ela só tem que entender os parâmetros de cada programa, entender qual é a solução, como que é a apresentação de resultados, o que ela precisa fazer, quanto que ela precisa pagar, né? Então, é isso que é fundamental. Então, eu vou esclarecer aqui do nosso programa quais são esses diferenciais, como que a gente trabalha, né? A primeira coisa, para aderir ao programa, a empresa ela precisa estar associada a uma das entidades que assinaram esse termo de compromisso, tá? Então, isso é fundamental. Se uma empresa não é associada a uma dessas entidades, ela não pode participar do programa. Ponto número 1, tá? E deixando claro que a associação ela não recebe absolutamente nada pelas empresas fazerem parte do programa. Isso é fundamental. A associação ela vem para levantar a questão, esclarecer coisas jurídicas, administrativas e trazer soluções, oportunidades para as empresas cumprirem.
Você vê, por exemplo, a Bíblia vem com 2 oportunidades. Tem 2 programas, as associadas podem escolher, né, qual caminho elas querem seguir. Então, a associação ela não recebe nada por isso. Deixar muito claro. E os diferenciais que acontecem no nosso programa, que eu queria esclarecer, né, um é ter um termo de compromisso assinado, né, na verdade, isso é muito importante porque a apresentação de resultados ela é feita diretamente ao órgão. Então, a empresa ela não precisa se preocupar em apresentar o resultado, em responder. Não. A partir do momento que ela adquire os certificados proporcional ao que ela gerou, ela já vai estar na listagem de relatórios mensais e relatório anual que a gente encaminha direto para a CETESB. Né? Tem uma plataforma, inclusive, integrada, já vai direto, é tudo muito redondo e prático. Tem muita empresa que eu vejo perdida sobre como, mas como é que eu faço, como é que eu apresento, eu preciso inserir em algum lugar, fazer alguma coisa. Você não precisa fazer absolutamente nada. E uma outra questão, existem programas que cobram taxas de adesão ao programa. Né? Então, você vai pagar para entrar no programa. Antes de pagar pelos créditos ou pela forma que é a solução. Nesse programa não existem taxas de adesão, nenhuma. Não existem taxas de advocacia, não existem taxas de nada. O que a empresa paga é o valor por tonelada que ela precisa cumprir. Tá? Então, isso é muito importante esclarecer. E qual é esse valor, né, por tonelada que a empresa precisa cumprir? Esse valor, no programa da Fiesp, é definido numa concorrência. É como se fosse um leilão reverso. Né? O que é a concorrência de forma simplificada? A concorrência é a definição do preço final por material. É isso que vai ser feito na concorrência. Tá? E na concorrência, quem participa efetivamente é o lado da oferta, é o lado das cooperativas e dos operadores. Eles estão tentando vender os certificados ou créditos de reciclagem para as empresas. Então, como é que funciona? O papel da empresa é informar assim, olha, fazer o levantamento e informar o quanto que ela gerou de embalagem, né, para cada tipo de material por ano. É isso. Né? A nossa indicação é sempre que a empresa faça a partir do ano de 2017, principalmente pela questão do decreto federal. Apesar da CETESB ela colocar umas réguas de área construída, né? Quem tem uma área construída maior teria que fazer um ano antes, o outro. A gente indica sempre fazer os 3, até pelo que a gente explicou da questão do Ministério Público e tudo. Então, acho que vale a pena avaliar, cada empresa avaliar o caso e a gente pode entrar depois mais dentro desse assunto. Mas, basicamente, a empresa vai entender o quanto que ela vendeu de embalagens por ano dentro do estado de São Paulo. É isso que a CETESB está cobrando. Ela estando ou não com a fábrica em São Paulo, quanto que ela vende de embalagens em São Paulo por ano. Aí vai informar, vamos dar um exemplo aqui, 100 toneladas de plástico, de papel, por exemplo, papelão. Beleza. Vai informar para Eu Reciclo estritamente. A associação ela não tem acesso a essas informações. Né? Tudo sigiloso, só a certificadora tem esse acesso. Então, vai informar para a gente e a gente vai fazer todo o trabalho. A gente promove a concorrência, a gente que homologa os operadores, faz tudo e depois o que a empresa vai ter que fazer é pagar o valor pelos certificados. Né? E na concorrência vai ser definido qual o valor unitário que ela vai pagar. Se ela gerou 100 toneladas num ano, e a gente fala que a meta é 22%, ela teria que comprovar 22 toneladas de papel, de papelão. Né? Então, ela vai entrar, essa é a demanda da empresa. A gente vai juntar várias demandas de várias empresas e vai promover o leilão, que a empresa nem precisa acompanhar se ela não quiser. No final do leilão, vai ser definido o preço. O leilão ele tem um preço máximo. Então, por exemplo, o preço máximo do papelão é R$100 por tonelada. Ao longo do processo, esse preço ele vai caindo, porque é uma disputa desses operadores pela venda dos certificados. E aí, por exemplo, no último processo, o preço do leilão, do papelão, saiu a R$40 a tonelada. O que isso significa nesse exemplo que a gente falou? O que a empresa vai pagar? A empresa ela vai pagar 22 vezes 40. Em torno de R$800. Esse é o valor final que a empresa vai pagar. Só isso. Não taxa de adesão, nada. O preço que ela vai pagar é esse valor por tonelada. E a concorrência ela define o menor preço. Como existe essa disputa, a gente coloca esses atores todos juntos, a gente pega toda a massa de empresas interessadas em cumprir e todas as notas fiscais validadas no Estado, por cooperativas e operadores no Estado, esse preço ele cai. Então, existem concorrentes, um monte de coisa. Agora, como tem uma concorrência, esse preço fica muito baixo. Então, é interessante acompanhar. Depois a gente pode passar os resultados, né, no site. Depois, Luana, você pode colocar aí também no chat. Todos os resultados das concorrências que aconteceram até hoje. Né? São processos mais ou menos bimestrais.
a gente já teve 8 processos de concorrência ao todo, né? E para os materiais papel, plástico, metal e vidro. Então, assim, essas são eu acho que, em linhas gerais, são as grandes vantagens, né? É a apresentação de resultados fácil, é um preço, um custo-benefício muito bom, porque existe esse formato de leilão, que é justamente para as empresas atenderem. Então, quando a Fiesp ela veio e gostou da solução, ela assim, cara, essa solução é legal, porque a empresa paga proporcional ao que ela está gerando. Se ela é pequena ou se ela é grande, ela tem condições de fazer. É economicamente viável para elas fazerem, atenderem. Né? Então, basicamente, esse é o sistema de São Paulo. Tá? E aí eu queria colocar que a Eu Reciclo ela não trabalha só em São Paulo. Tá? Em São Paulo, a gente é certificadora desse sistema Fiesp e a gente cumpre através das concorrências que a gente mesmo organiza. Então, no sistema Fiesp, basicamente, a gente é organizador e certificador. A gente faz todo o processo de homologação de operadores, a gente faz toda a liquidação financeira, todo o repasse, a gente promove o evento da concorrência, que é agora 100% online, né, com toda a questão da pandemia. Todo o processo de falar com empresas, associações, de explicar suporte técnico e tudo a gente faz. E a Fiesp dá sempre um suporte para a gente também. Tá? Então, só para esclarecer. E agora, a Eu Reciclo ela trabalha em todos os outros estados, é a nível Brasil, todas as regiões. Tá? Então, a gente tem cooperativas e operadores homologados em todas as regiões. A gente não tem cooperativas em todos os estados. Tem estados, por exemplo, que o Piauí, a gente não conseguiu ainda uma cooperativa para atender toda a régua que a gente colocou. Né? Não conseguiu, e aí, quando ela não consegue atender, a gente vai e dá toda uma consultoria. Olha, você precisa fazer isso, isso e aquilo, porque a gente não pode dar um incentivo, né, para um modelo de trabalho que não atende as questões, entendeu? Então, a gente precisa garantir que a gente está trabalhando com modelos legais de trabalho. Assim. Então, a gente homologa esses operadores em todos os estados e as empresas elas passam para a gente a massa que elas venderam em cada estado. Tá? E aí a gente faz essa compensação através dos créditos em cada um dos estados. Tá? Então, esse é o a gente atua a nível Brasil. Tá? Só para esclarecer isso, a gente está focando bastante na questão de São Paulo, que é a questão do sistema, que a ABC e a Bipla fazem parte, mas só para esclarecer que a gente atua a nível Brasil. Mais ou menos, está meio robô você, Lu. Acho que é a minha conexão. Tá muito ruim, dá para entender o que eu falo? Tá bem esquisito. Tá bem esquisito. Você quer que eu vá nas perguntas? Não, eu ia só reiterar uma coisa, mas se tiver muito ruim, acho que não vai dar para eu falar, que as pessoas não vão entender. Tá bem esquisito. Eu consigo ouvir, consigo entender, assim, meio esquisito, mas dá para entender, Lu. Se você quiser falar. Não, eu só queria reiterar que, não sei se ficou claro, que a validação, ela tem várias formas que ela pode ser, a validação do que é aceito, né, nos órgãos reguladores. Tem várias formas das empresas cumprirem, como a gente conversa, porém, elas têm que se atentar no que é validado em cada estado, para efeitos de fiscalização. Então, até queria que o Lucas falasse um pouco da nossa validação também no Mato Grosso do Sul. Tem algumas pessoas perguntando no chat se é só São Paulo. O leilão, esse processo de leilão que o Lucas explicou em parceria com a Fiesp, é só em São Paulo. Agora, a regularização ela tem que ser feita a nível Brasil, como ele falou no começo. Só queria reiterar isso para ficar claro. Boa, muito bom, Lu. Muito bom. Então, no fundo, o que acontece, né, sobre essa validação? A gente falou que tem um termo de compromisso assinado em São Paulo. E nos outros estados, né? Nos outros estados, no Mato Grosso do Sul, está sendo assinado agora, este mês, né, um termo de compromisso muito parecido como foi feito em São Paulo, com o órgão de lá. Porém, desde aquela época que foram feitas ações civis públicas, 2017, 2018, a gente já tinham clientes também que a princípio tinham sido autuados, a gente foi e apresentou para o MP, falou, olha, é assim que a gente trabalha, essa empresa, elas fazem parte desse modelo e elas estão cumprindo assim. Você aceita isso? Então, foi aprovado e foi assinado um termo de cooperação desde aquela época. E as empresas que faziam, através da nossa solução, tiveram os processos arquivados. Tá? Teve até um caso específico com uma associação que foi muito legal, que todas as empresas fizeram através da associação, foi muito bacana. Né? Então, no Mato Grosso do Sul... desculpa, fala, Gisete. Lucas, eu gostaria de falar para alguns associados da Bipla que estão aqui presentes no webinar, que o passivo
jurídico, que foi de 2017, mais ou menos, Mato Grosso do Sul que o Ministério Público está cobrando, vamos dizer, esse passivo, né, de jurídico, a BIPLA está isenta. Nós apresentamos todas as documentações e ela não tem mais nenhuma questão jurídica de passivo anterior. Isso não invalida, é lógico, que essas associadas tenham, que as empresas associadas tenham que, a partir desse momento, tomar uma posição em relação à logística reversa também no Mato Grosso do Sul. Nós estamos falando também porque alguns estados já estão com alguma regulamentação, que é o caso do Rio, Mato Grosso e São Paulo, que algumas empresas precisam apagar incêndio, vamos chamar assim, né? Mas é para registrar que a BIPLA e seus associados, independente de estarem ou não nos anos anteriores com algum programa de logística, está isento de qualquer passivo do Ministério Público, tá? Que nós fomos também indiciados nisso, mas que já está solucionado. Não, ótimo. Muito, muito bom, Gisete. Muito bom você ter esclarecido isso. Então, na verdade, foram diversos segmentos, tá? Então, a BIPLA teve segmentos de bebidas, segmentos de calçados, vários segmentos que sofreram um pouco isso lá, né? Que o MP foi realmente verificar o que vocês estão fazendo aqui no estado sobre isso, né? Então, voltando, então, a gente tem esse tema de compromisso em São Paulo, está sendo agora no Mato Grosso do Sul. Foram os estados principais até hoje, né? Então, nos outros estados, a partir do momento que vão criando regulamentações, eles vão abrindo para assinaturas de termo de compromisso, como é o caso do Rio de Janeiro, que lançou uma regulamentação no ano passado. Ainda não está em discussão como é que vai ser feito, como é que se vai ser montado o termo de compromisso ou não. Mas a questão é que a gente atua muito de forma estadual. A partir do momento que esse sistema em São Paulo deu certo, né, todos os estados estão se interessando muito e a gente está indo buscar, conversar com as federações de indústrias, órgãos ambientais de cada um dos estados para aprovar, validar através de um documento oficial como um termo de compromisso também. Mas até hoje, né, a Eu Reciclo tem mais de 2.000 clientes de todos os portes. A gente não teve um problema direto, tá? Todas as empresas conseguiram comprovar. Não teve algum estado que, não, isso aqui eu não aceito, não vai ser feito, eu vou atuar. Não aconteceu isso até hoje. E aí, quando você vê que o estado mais referência, né, o que mais gera embalagem no Brasil é São Paulo, onde mais gerada embalagem, e a CETESB é na verdade, uma referência América Latina de companhia de meio ambiente. Então, com a validação e a auditoria que ela já fez, toda a validação dela, é muito improvável que algum estado, né, que vá questionar, fale, não, esse modelo aqui eu não gosto, eu não aceito. Né? Então, a gente não tem termo de compromisso, mas a gente tem todo esse arcabouço aí, né? É assim que a gente está posicionado. Tá? E o governo federal, ele está há algum tempo para dar alguma satisfação sobre isso, né? Tá todo mundo ainda esperando o que vai ser, o que ele vai aprovar, como vai ser, né? Se ele vai falar em certificado de reciclagem, se não vai, se vai falar só do modelo de como foi feito o acordo setorial inicial. Então, ainda há algumas dúvidas sobre isso, mas onde tem atuado a fiscalização é de forma estadual, e a gente tem sempre se posicionado um pouco dessa forma. Tá? Não sei se a gente já entra para perguntas, se o Antônio e a Gisete querem que a gente comente algum assunto, um outro assunto específico. O que vocês acham? Eu quero comentar, Lucas. Me ouve? Sim. Ok. O assunto pode parecer muito complexo, muito difícil, mas, na verdade, não é tanto assim. Né? Eu diria que tem dois passos básicos e importantes. Um deles é que a empresa precisa se associar a uma entidade, a uma associação, né, que seja signatária do programa. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, não menos importante, a empresa precisa saber exatamente o que ela colocou no mercado de embalagens pós-consumo. Né? E quando você fala de embalagens pós-consumo, você está falando de 4 famílias aí. A BIPLA, na verdade, representa o pessoal de plásticos, a gente tem também vidros, metais e papelão. Né? Então, a empresa precisa começar a fazer essa conta do que ela vendeu. Vou pegar o caso da empresa que eu trabalho, que apoiou, do que ela vendeu de shampoo. Né? Shampoo basicamente é tudo plástico, tampa, frasco e rótulo. Né?
Você vendeu 1 milhão de plástico, quanto é que deu isso em toneladas de plástico? Então, a empresa tem que ter essa conta, precisa saber quanto pesa cada embalagem. Então, a lição de casa das empresas, assim, muito importante, é saber quanto pesa cada uma das suas embalagens, para saber no final quanto ela vendeu, multiplicar e ver quanto é que ela efetivamente jogou no mercado de plástico, de papelão, de vidro e de metal. Tá? Então, não é difícil, ele é trabalhoso o programa, mas não é difícil. Tá? E a gente tem lá na ABC a Fabiana, que está bem ao par disso, que a partir de todas essas reuniões junto com a gente, né? E para ter qualquer dúvida que as nossas sociedades tenham sobre esse assunto. Tá? Então, não é difícil, é trabalhoso, mas tem que ser feito. O trabalho da empresa é levantar a massa de embalagens. O trabalho da empresa é só esse. Então, a partir do momento que ela passar para a gente essa massa, aí a gente que vai intermediar todo o processo até o final. Então, o trabalho da empresa é levantar as massas dos anos que ela precisa compensar, né? Perfeito. O trabalho da empresa nesse programa que a gente está falando, né? Então, no programa, né, da Fiesp e com o Eu Reciclo, a empresa ela só precisa apresentar o quanto que ela gerou de embalagem, né? E depois ela vai pagar proporcional àquilo ali, né? Esse repasse que é feito para as cooperativas e operadores. Lu, eu posso entrar nas perguntas aqui? A sua voz ainda está um pouquinho robotizada. A primeira é a do Ítalo, tá lá em cima. Vê se você acha. Eu estou vendo, a primeira tem aqui do Lucas Arruda, 3,26, não é isso? Isso. Tá. Então, o Lucas está perguntando aqui. Quanto aos terceiristas, a empresa precisa comprovar que a dona da marca tenha feito LR ou então a terceirista precisa fazer, correto? Exatamente, Lucas. O que a gente falou um pouquinho. O que a gente vê da fiscalização é que eles cobram da marca, de forma primária, a marca precisa fazer, né? Se a marca não estiver fazendo, né? Se ela for no terceirista e chegou o terceirista e ele não conseguiu comprovar que a marca que ele está trabalhando para está fazendo, ele também vai sofrer uma autuação ali, tá? Ele também precisa comprovar. A marca é a primária, mas se ela não está fazendo, vai ela, e o terceirista não está fazendo, ele também vai. Então, um dos dois precisa garantir isso. A responsabilidade primária é da marca, mas o terceirista pode fazer. Até o fabricante de embalagem pode fazer, né? Se a gente está falando de toda a cadeia aqui. Precisa se garantir que 22% do total dessas embalagens estão sendo compensadas ou tem algum programa de incentivo, né, para essa quantidade. Quem vai fazer pode até ser organizado. Se quiser o terceirista organizar com a marca, eu pago uma parte, você paga outra parte, isso pode até ser negociado, mas tem que ser comprovado, né, através de resultados, que aquela aquela meta foi atendida. Entendeu? Espero que... Antes do Lucas, teve o Ítalo, às 15h16. É porque eu saí e voltei. Fala, Lu. As pequenas empresas de São Paulo devem implementar a logística reversa até o próximo ano, correto? São duas perguntas que ele mandou. Essa, e se a gente tem algum plano para solicitar à CETESB a prorrogação da data de implementação da logística reversa nas pequenas empresas. Tá, vamos lá. Então, eu falei um pouquinho, eu não fui específico, né? Então, no documento da CETESB, ela define réguas a partir de áreas construídas das indústrias, das empresas, né? Então, ela fala que quem tem mais de 10 mil metros quadrados de área teria que cumprir a partir de 2018. Quem tem entre 1.000 e 10 mil seria a partir de 2020. E quem tem menos de 1.000, ou qualquer das empresas, a partir de 2021. Quando ela fala esse a partir de, e isso já foi conversado várias vezes direto com a CETESB, como eu falei, o formato de atendimento é sempre do passivo do ano anterior, né? Então, quando ela fala que a empresa com mais de 10 mil metros quadrados precisa fazer a partir de 2018, é comprovar a logística reversa das embalagens de 2017, tá? E quando ela fala agora para as empresas de mais de 1.000 metros quadrados que tem que ser a partir de 2020, é comprovar as embalagens geradas a partir de 2019. Então, ela vai ter que comprovar 2019 e depois fazer em sequência agora sempre, né? Cada ano vai ter que ir cumprindo aquela meta ali. Então, ela realmente coloca essa régua. E isso aí é bem em relação, está vinculado a questões de renovação de licença, tá? Aí a única coisa que eu vou relembrar, né? O sistema ele não foi criado exclusivamente para atendimento a CETESB e renovação de licença, não, tá? O sistema ele foi criado para atendimento à regra que existe geral no estado de São Paulo, né? E no estado de São Paulo e a nível federal. O que a gente tem a nível federal? Como eu falei, em 2017 foi lançado o decreto federal, estabelece que a partir daquele momento todas as empresas, independente do tamanho, precisam cumprir a meta a nível nacional, né? E aí cumprir em cada estado que ela está fazendo.
Então, a gente sempre indica para as empresas para elas cumprirem a meta desde 2017. Né? 2017, 2018, 2019, independente do tamanho. Agora, se quiser seguir exatamente a regra que a CETESB está colocando ali no documento dela, seria isso. A empresa entre 1.000 e 10.000 metros quadrados teriam que cumprir a partir das embalagens geradas em 2019, ou seja, já tem que estar cumprindo agora. Tá? Do Lucas também, o Lucas, antes dessa resposta do Lucas participante, teve a Amanda perguntando o que são os terceiristas. Aí o Antônio Celso pode falar melhor do que eu, que ele é especialista. Vamos lá. É importante. O que são terceiristas? Na verdade, você tem as indústrias de cosméticos que fabricam a sua própria marca, tá? Mas cada vez mais as indústrias estão deixando de fabricar a sua marca e estão terceirizando a fabricação dos seus produtos. Vamos pegar 2 exemplos aqui, né? A Jequiti é uma marca conhecida que não tem fábrica, tá? A Paiô, onde eu trabalho, é uma empresa que sempre teve fábrica e de 2018 para cá resolveu terceirizar toda a sua produção, tá? E não ter mais fábrica. Então, o terceirista é aquele que fabrica uma ou várias marcas, tá? Ele pode ter a sua marca também ou não, tá? A maioria dos terceiristas não tem marca. Ele faz várias marcas, ele terceiriza para várias marcas. Essa terceirização pode ser algumas etapas. Ele pode terceirizar somente a fabricação, pode terceirizar somente o envase. Então, o terceirista é aquele que fabrica várias marcas que não são suas. Tá? Então, esse é um processo que vem acontecendo e crescendo muito no Brasil. Né? Eu tenho dito que o futuro da cosmetologia passa pela terceirização, será terceirização, porque as marcas não querem ter mais custos de fábrica, tá? Que é o caso que eu estou com a gente. Então, transfere isso para os fabricantes, os terceiristas, tá? Que vão fabricar, vão envasar e vão entregar pronto o produto. Tá? O terceirista pode fazer isso, inclusive no sistema full service. Se você coloca o pedido do terceirista, ele compra todas as embalagens, todos os insumos, matérias-primas, e te entrega o produto pronto. Então, tem vários tipos de contrato aí nesse meio de campo, mas, basicamente, o terceirista é aquele que fabrica várias marcas, né? Que não são suas, podendo ter a sua marca ou não. Né? E as grandes marcas, se você pegar aí Unilever, Procter, Johnson, Nivea, todas essas empresas, né? Aquilo que ela vende no mercado, né? Nem tudo que ela vende no mercado é fabricado por ela. Né? Então, boa parte que essas marcas vendem são fabricados por terceiristas. Terceiro, legal. Por terceiros. Né? A Natura é um caso, o Avon é outro. Então, nem por isso deixa de ter a qualidade da marca, porque isso é bem fiscalizado. Legal. Obrigado, Antônio. Oi. Só gostaria de complementar, não é só a indústria de cosmético, né? A de saneantes também. Isso. E nessa questão, a CETESB, ela solicita que esteja, que mesmo que a empresa que industrializa os produtos tenha algum programa de logística reversa, que seja comprovado pelas empresas usuárias, as empresas que solicitaram a industrialização, né, para essa empresa. Então, não isenta da responsabilidade dos volumes de embalagem mais produtos vendidos no Estado. A CETESB ainda não tem acordo com a Secretaria para verificação de emissão de nota fiscal no Estado, né? Mas é um conceito. E quando ela solicita aquele relatório, ela pede detalhadamente quais as empresas que industrializaram, quanto que industrializou em cada empresa. Ok? Perfeito, Gisete. É exatamente isso. E até nesse documento da CETESB, ADD 114, se não me engano, é a cláusula 3.7, ela esclarece muito bem essa questão, tá? E aí vem da pergunta da Cláudia ali, né, Cláudia? Pode confirmar que o meu fornecedor de embalagem tem se o meu fornecedor de embalagem tem uma política reversa, a minha empresa não precisa participar da política reversa, da logística reversa? Então, sim, na verdade depende, né? Porque se você tem um fabricante de embalagem que ele vende embalagem para várias marcas diferentes, se ele está fazendo 22%, não significa que ele já está compensando os seus 22%, entendeu? Não está fazendo o volume total. Então, tem que entender exatamente essa questão. Se ele só vende para você, ok, está tudo certo.
né? A mesma coisa com o terceirista. Se o terceirista ele trabalha para mais de uma marca e aquela marca já faz, não adianta. Ele precisa garantir que 22% do total que ele está fabricando está sendo compensado, né? Então vai ter que ser pelo menos uma parte de cada um. Então é importante esclarecer isso. Que mais? Aí aqui, Richelle, o reporte deve ser feito apenas do volume distribuído no estado de São Paulo, nos outros estados não entra? Então, cada estado ele está cobrando, né, das embalagens que são vendidas no estado especificamente, né? Então, independente de onde você esteja, é do volume que você vende em cada estado. Então, o Rio de Janeiro está cobrando do volume de lá que você está vendendo de embalagens lá. São Paulo, a mesma coisa. Ele está cobrando das embalagens vendidas dentro do estado. Se você está em São Paulo, mas vende em outros estados, todo o volume dos outros estados você tem que cumprir lá, né? Então, você pode cumprir em outra ação de logística reversa, mas lá. Então, é 22% de cada estado, tá? Importante dizer isso. O que mais? Custo sempre mais baixo. Então, para adesão devemos contratar a associação ou eu reciclo. Na verdade, tanto faz, tá? Preferencialmente, vocês já falam direto com a associação, porque é criado um termo de adesão ao programa que ele é feito aí através da associação. Mas a gente esclarece isso tudo também. Então, vocês entrando em contato tanto com a associação com a gente auxilia no processo, tá? Embalagens terciárias como caixa de papelão para o transporte entram na logística reversa? Então, essa é uma questão que o sistema, né, esse sistema Fiesp, ele tem um conselho gestor, que é composto aí por entidades, composto por membros da área de limpeza e dessa parte de cooperativas e operadores, né, de triagem, tem integrantes da Fiesp e tudo mais. Então, existem reuniões semanais, toda segunda-feira, que são abertas ao público, qualquer associação, qualquer empresa que queira integrar, e lá são discutidos várias questões da logística reversa em geral, tá? Várias questões e como que o sistema vai trabalhar, né? Então, nessas reuniões foi definido que as embalagens primárias, secundárias e terciárias entram para essa questão. Vocês têm que compensar todos esses tipos de embalagem, primário, secundário e terciário. Então, é o volume total. 22% desse total, tá? E aí perguntar, mas e aí? E nos outros estados, como é que vai ser? Talvez não tenha esclarecido ainda. A gente entende que a gente tem que trabalhar com a segurança. Se você não pode, a partir do momento que a embalagem saiu da sua fábrica e foi embora, seja ela terciária, e ela saiu da sua fábrica, você perde o controle, você não tem como garantir que ela efetivamente foi encaminhada para reciclagem. Então, a gente trabalha sempre com essa régua, tá? Que mais? Blister e embalagens laminadas sem potencial de reciclagem devem entrar na logística reversa? Sim. Né? Então, não é só quem tem embalagem reciclável que precisa cumprir uma meta de logística reversa. Até porque, no fundo, a logística reversa, como eu falei, é o processo de você trazer a embalagem do ponto de consumo para o ponto de produção, né? Se vai ser encaminhado para reciclagem se tiver potencial de reciclagem. Senão não tem valor, não vai fazer sentido, entendeu? E aí vai ter que ser dada uma destinação correta no sentido de mandar para o aterro, né? Se a embalagem não tem potencial de reciclagem. Então, todas as embalagens fazem parte, sendo recicláveis ou não, tá? Mas a pergunta do Lucas, no estado de São Paulo, eu preciso garantir a logística reversa de quais anos para tirar a licença de operação? Então, foi aquilo que eu acho que eu já falei um pouquinho, né? Das áreas, né? Se é mais de 10 mil metros quadrados de área construída, de acordo com o documento da CETESB, o cumprimento tem que ser desde as embalagens geradas em 2017, tá? Vanessa fez uma pergunta antes dessa da Andressa sobre blister e embalagens laminadas. Ela pediu, na verdade, para comentar sobre a reciclagem de embalagens biodegradáveis. Tá, assim, acho que não vai dar para a gente entrar muito, já está com um tempo meio limite, assim, para entrar muito a fundo na questão de cada embalagem, mas no fundo, né, é importante dizer que as indústrias elas não têm que se preocupar só, é muito importante que elas utilizem embalagens mega recicláveis, que tenham uma composição material reciclado, é fundamental, tá? Mas no fundo, para o cumprimento lá da logística reversa, isso não vai importar, elas vão precisar investir proporcional ao que elas estão gerando de embalagem, ainda independente do tipo de embalagem que ela tem. Só que o papel das indústrias não é só usar embalagens recicláveis, porque mesmo se ela for super reciclável, ela pode não ir para uma reciclagem, né? Se não existir esse processo de encaminhamento para a etapa de triagem, que é o grande déficit que a gente tem no Brasil, né?
ela pode ser que, se ela for parar no aterro, a embalagem biodegradável, ela precisa, para biodegradar, de condições específicas. Se ela não for destinada nessas condições específicas, é como se fosse qualquer outra embalagem. Então, é importante a gente entender essa responsabilidade, tá? E, inclusive, essa atuação do sistema, qual é o objetivo? O objetivo, que a gente não tratou, é levar investimentos para uma cadeia carente. Então, na verdade, a etapa de triagem ela não se paga hoje no Brasil. Então, a gente traz investimentos das empresas, da indústria para esse setor, para que ele possa atuar, fazer o trabalho dele e a gente garantir um aumento das índices de reciclagem, que é 3% no Brasil hoje. Então, esse é o grande objetivo geral, tá? A próxima é a Amanda, ela fez uma pergunta bem interessante, tá vendo aí, Lu? Quais os maiores desafios quando entrar a questão de compensação por tipos de material? Essa, né? Isso. Tá. Então, hoje em dia, né, através do nosso programa, tudo é simplificado nos 4 grandes grupos de materiais. Então, papel, plástico, vidro e metal. Tá? Então, a gente considera sempre qual é o material predominante na embalagem. Então, se é uma embalagem multicamadas, se ela tem a proporção maior de plástico, a gente vai considerar plástico. Isso não é o ideal, tá? A gente sabe muito bem, isso não é o ideal e isso vai ser consertado. O negócio é que são vários desafios, né? Por exemplo, hoje o nosso lastro é nota fiscal e as cooperativas e operadores, elas não conseguem separar o material especificamente na nota fiscal. Fala assim, esse aqui é o polietileno de alta densidade, esse aqui é PET cristal. Então, tem esse desafio. Como o nosso lastro, aquilo ali, a princípio, é considerado o material como um todo, né? Essa compensação é feita com esses 4 grandes grupos de materiais. Só que isso vai mudar. Isso já está em conversa há algum tempo. Então, a partir do momento que a gente vai começar a abrir. E aí os materiais que são menos recicláveis vão ter o preço, né, da tonelada para compensação através do certificado maior. Porque você precisa dar mais incentivo para aquilo ali acontecer. Tá? Então, de forma genérica, é isso. O cálculo é feito pela quantidade de embalagem primária e secundária. Primária, secundária e terciária. Todo tipo de embalagem que sai da fábrica e a empresa ou a indústria perde o rastreamento. Existe alguma legislação para padronização, como exemplo, cor, do símbolo universal de reciclagem nos rótulos dos produtos? Eu vou pedir para não entrar nessa questão especificamente, que foge um pouquinho aí da questão da logística reversa que a gente está falando, mas depois a gente tenta esclarecer, tá, Lu? Depois a gente tenta falar com a Andressa para esclarecer isso. O levantamento de embalagem necessita de algum controle específico ou um valor estimado baseado na quantidade de embalagem comprada? Na verdade, o controle, né, esse levantamento que vocês fazem, né, ele pode ser feito com base no que você... Normalmente é feito com base em tudo que você vendeu. Você tem que saber para onde foi vendido, né? Onde foi destinada, qual o estado e qual foi o volume. Porém, se você... Dá um exemplo. Você é uma empresa que não tem estoque de embalagem e você só vende num determinado estado. Você pode fazer esse levantamento apesar de quanto você comprou de material, quanto você comprou de embalagem, né, e calcular 22% disso. Então, esse controle depende aí da operação de cada empresa, mas a gente pode auxiliar também. Aí, o reciclo possui um plano de metas ou planejamento para afirmação de acordos com organismos regulamentadores de outro estado. Quais seriam os próximos após o Mato Grosso do Sul? Então, foi um pouquinho do que eu falei. A gente tem a estratégia sempre de ir aprovando termos de compromisso por estados. E a gente está, ao mesmo tempo, também já direto no Ministério do Meio Ambiente, tentando aprovar um acordo já nacional, tá? Então, a gente, além de Mato Grosso do Sul, já tiveram muitas conversas com o Paraná, muitas conversas com o Espírito Santo, Rio de Janeiro, o Ceará já se colocou também, em Santa Catarina já procurou a gente, a Fiesc e tudo. Então, a gente, mais ou menos esses estados, mas todo estado que aparecer, né, o MP ou alguém levantar alguma questão dessa, a gente vai estar sempre auxiliando as empresas no cumprimento e sempre buscando esses termos de compromisso, tá? O Ítalo fala, não entendi de forma correta quanto às empresas que terceirizam as produções. No caso, quem tem que apresentar as comprovações é quem comercializa, no caso do dono da marca, ou a empresa que fabrica, ou ambos. Pode repetir sobre esse assunto? Tá, então vou falar mais uma vez. Na realidade, a obrigação primária é da marca, tá? Porém, a CETESB, por exemplo, ela pode, quando ela for no terceirista, se o terceirista... O que o terceirista tem que apresentar para ela? Apresentar que as marcas para a qual ele trabalha estão cumprindo. Então, ela vai falar assim, quais marcas você trabalha? Eu trabalho com essa, essa e essa. Você tem a comprovação que elas fizeram, a logística reversa? Se você tiver, tá ok.
tá? A comprovação de todas as marcas que você trabalha. Se você não tiver, e você vai pedir a marca e a marca não fez, ela pode autuar você. Basicamente é isso, tá? A responsabilidade primária é da marca, mas ela pode em você, e aí eu sugiro você ler a cláusula 3.7 da DD 114 da CETESB, que esclarece bem essa questão, tá? Mais uma, contratando o reciclo não é necessário se associar aos programas da Fiesp e ABPEC. Na realidade, aí o reciclo, o formato que ela atua para comprovação no estado de São Paulo é através do sistema, tá? Então, a comprovação de São Paulo é feita através do sistema, que é necessário você estar fazendo parte de uma associação, tá? Para estar incluso nesse relatório que é apresentado pelo sistema e tudo isso, e já comprovar direto. Tá? Apesar de a Reciclo, assim, ela tem, como eu falei, atuação nacional e ela atua para cumprimento da política nacional como um todo. Mas em São Paulo, esse modelo é através das concorrências e é via associações, tá? Aí o Reciclo também faz a gestão de encaminhar os não recicláveis para a destinação final. Então, esclarecer que a gente não faz a gestão, a gente não pega nos materiais, né? A gente só garante que uma cooperativa ela mandou para reciclagem uma quantidade equivalente de material. É o modelo do crédito de reciclagem, que é bem análogo aí, similar ao crédito de carbono. É esse tipo de compensação que é feita e validada. Então, a gente não pega o material. E aí a gente considera, como eu falei, tanto recicláveis quanto não recicláveis. Porque a logística reversa não é a reciclagem em si. A logística reversa seria essa recuperação, tá? Empresas com pós-industrial Empresas com pós-industrial também entram neste programa? Se você só tem pós-industrial, não. Tá? E se você tem pós-industrial e pós-consumo, o que você vai apresentar e precisa cumprir da logística reversa é só sobre o pós-consumo. O pós-industrial já é uma coisa que você tem que fazer há muito tempo, o gerenciamento de resíduos é a parte, não tem absolutamente nada a ver. Tá? É só a embalagem que perde o rastreamento, que sai da fábrica com produtos que você está vendendo para o mercado consumidor. E considera embalagens primárias, secundárias e terciárias. Tá? Esclarecido isso aí? Espero, eu estou tentando falar um pouco rápido para não ficar muito... acabaram as perguntas? Ou... Tem uma pergunta privada da Márcia. No caso de terceiristas, precisa considerar estados de venda do detentor da marca ou somente o estado onde está localizado? Podemos considerar somente a quantidade de venda do terceirista? O que importa é onde está sendo destinada aquela embalagem. Tá? Então, você tem que entender isso. Então, em São Paulo, o órgão de São Paulo ele vai cobrar de você, independente de onde você esteja, né? O MP pode cobrar, por exemplo, a comprovação daquele volume que você colocou em São Paulo, de 22% do volume que você foi o responsável por colocar em São Paulo. Tá? É essa a questão. É sempre por cada estado cobra o que foi feito naquele estado, porque os custos vão ficar para aquele estado, né? Da destinação. A logística reversa é onde foi vendido aquela embalagem, né, que está indo junto com o produto. É sempre no ponto de destinação. É isso? Isso, acho que agora acabou as perguntas. Queria saber se a Gisete e o Antônio querem acrescentar alguma coisa. E mesmo eu estando com voz de robozinho, eu queria só fazer uma consideração final depois. Tá bom, eu quero acrescentar assim, Lucas, uma dúvida que sempre surge com relação se o terceirista fizer esse trabalho de logística reversa, não vale aquilo que ele vende para a marca. Ou seja, pegar, olha, eu vendi para a marca 10 mil shampoos, tá? Vou fazer sobre aquilo lá. Na verdade, o que importa é aquilo que a marca coloca no pós-consumo. Tá? Então, assim, o terceirista não pode fazer por conta própria daquilo que ele vendeu para a marca, daquilo que ele colocou no estoque da marca. Tá? Ele tem que pegar o pós-consumo da marca, se ele for fazer, né, pegar o pós-consumo da marca e fazer esse trabalho. Tá? Se uma empresa ela só vende para a indústria, né, Sim, se ela sim. vende se é um insumo para a indústria e aquele resíduo vai parar na indústria, ele é um resíduo pós-industrial, ela não precisa fazer desse resíduo. Isso. Mas, no caso do terceirista, que ele fabrica uma linha de produtos para várias marcas. Tá? Então, porque já surgiu a dúvida, se o terceirista pode pegar aquilo que ele vendeu para uma marca e fazer 22% daquilo. Na verdade, não é isso, né? É 22% daquilo que a marca colocou no mercado como pós-consumo. Cada marca, tá, que o terceirista vende. Você tem 10 marcas, são 10 marcas que vai ter que fazer, tá, se a marca não fizer. Correto? É isso, é o fluxo, na verdade, né, o que a gente está falando.
do total de embalagens que estão sendo destinadas ao mercado, 22% tem que estar compensadas, né? Então, se você é terceirista e você trabalha para 4 marcas diferentes, né? E como eu falei, uma das marcas já faz, você não está atendendo 100%. Exatamente. Se você está fazendo 22% do total que você, né, de várias marcas, né, você está trabalhando para várias, se você fizer de você mesmo 22% desse total que você está vendendo, independente da marca, você está ok. Isso significa que a marca está ok? Não. Não, se ela só terceiriza você como trabalho para ela, aí sim. Mas se ela trabalha com vários terceiristas, só quem está cumprindo é um dos terceiristas dela. Ela precisa garantir que 22% do volume que ela está gerando esteja sendo compensado, entendeu? Espero ter esclarecido. Sim, eu só gostaria de acrescentar que esse mesmo terceirista pode estar no estado de São Paulo, por exemplo, e ele cumpriu com uma das marcas, mas a empresa que terceirizou com ele tem outros terceiristas que não está cumprindo com a logística reversa do todo. E o mesmo é para esse industrializador. A CETESB pediu para que ele comprovasse que todas as empresas que ele produz produto, que ele industrializa, que todas elas tenham comprovado a logística reversa. Ou ele, para ter a licença, continuar com a licença no estado de São Paulo, comprove que está fazendo tudo o que ele produziu para as marcas. Então, é muito difícil. E a gente volta de novo na questão do princípio do gerador, né? O gerador é o pagador. E mesmo que você tenha contratos com esse terceirista e coloque no contrato, você nunca vai ter a segurança, porque a lei ambiental, ela chama para a responsabilidade o gerador, né? A marca, aquele que produz. Okay? Perfeito, Gisete. Obrigado pela complementação. Lu, será que a gente encerra, então? Sim. É só, então, agradecer todo mundo que esteve presente aqui. Desculpa aí pelos percalços do começo, pela minha voz de robô. Agradecer os presentes, agradecer a Gisete e o Antônio, a disponibilidade, agradecer a parceria da Bicla, a parceria da ABC com a gente, fazem um trabalho super legal em parceria com a Reciclo na conscientização das empresas, da importância de cumprir com essa legislação. E só deixar claro também que, além de cumprir com a legislação, as empresas que participam, né, do programa da Reciclo estão contribuindo para cadeias de reciclagem. Então, ainda mais nesse momento de pandemia, que tem muitas cooperativas, muitos operadores parados ou com atividades reduzidas por conta do risco de contágio, né? Então, deixar bem claro que vocês também estão ajudando essas cooperativas, esses operadores, a terem uma renda nesse momento que para eles está bem difícil. Então, mesmo dentro ou fora da pandemia, vocês vão estar fomentando esse círculo que somente através das cooperativas e dos operadores a gente vai conseguir atingir um nível satisfatório de reciclagem no Brasil. Então, vocês terem a consciência de que o quanto não é só a parte da legislação, mas o quanto isso também atinge a responsabilidade socioambiental das empresas. E até por isso a gente tem o selo da Reciclo, que acho que a gente acabou meio que passando meio que só uma pincelada sobre isso, mas o selo é para todas as empresas que fazem a regularização nacional, né, que fazem sua compensação de 22% nos estados onde fabricam e onde comercializam. E utilizando esse selo é uma forma da empresa mostrar para o consumidor que ela tem essa responsabilidade socioambiental. Tá? Então, agradecer a presença de todo mundo, falar que a gente vai mandar a gravação para vocês, junto com alguns tópicos principais do que a gente falou aqui, e que a Eu Reciclo, junto com as associações, está disponível para assessorar no que vocês precisarem. Muito legal. Queria só finalizar falando que foi uma honra ter aí a Gisete e o Antônio Celso, que são ícones mesmo, assim, é um orgulho para mim estar aqui junto com eles, né, nesse engajamento e nesses esclarecimentos. Realmente é muito legal ter a participação. E dizer que fica muito essa questão das empresas, eu sou responsável, eu vou ser fiscalizado, eu não vou. Existe uma responsabilidade de todos, independente de
ser fiscalizado, ser autuado ou não, né? Questões de consciência, questões de cidadania mesmo, né? Essa preocupação do impacto socioambiental. Então, é importante que a gente venha criar soluções, né? Sistemas, programas disponíveis para as empresas, assim, para elas realmente poderem perceber a importância delas na cadeia, como que a gente precisa fazer a cadeia girar, aumentar a reciclagem. Então, não é se vai ser fiscalizado ou não, acho que é uma questão de responsabilidade, é uma questão de ver também que os consumidores cada vez mais estão exigindo isso, né? Isso não é já mais uma... É passado a gente achar que é um diferencial a gente atuar em questões de embalagem ou questões socioambientais. Isso é uma questão de dignidade, assim, de empresas e tudo. Então, agradeço aí a todos por ouvir todo esse webinar. Espero que a gente continue esclarecendo esses assuntos. Sempre podem procurar o Reciclo, procurar as associações, que a gente vai estar mais do que disponível para esclarecer as coisas. Obrigadão, gente. Ok, da minha parte, muito obrigado. Agradecer muito a Reciclo, a parceria que nós temos com o Reciclo. Na verdade, essa parceria ela aconteceu porque a ABC viu uma maneira de atender o associado. A gente tem muito pequeno associado que não sabia como fazer para atender essa nova legislação. Então, foi por isso que a gente fez a parceria com a Reciclo e com a Fiesp, para que o nosso associado não ficasse descoberto, não ficasse sem saber o que fazer. Tá? Então, os associados que ainda não fizeram, entrar no site da ABC e fazer o contato com a Fabiana, que daí a gente toca o barco para frente e eles estão cobertos então, com relação à logística reversa. Muito obrigado e até uma próxima vez. Obrigada, Antônio Sócio, obrigada, Lucas, pelo convite, e obrigada, Luana, foi muito interessante e elucidou alguns pontos. Eu acho que no próximo a gente pode abordar uma abrangência, um panorama de todo o Brasil pela Reciclo também. Ok? Muito obrigada. Obrigado, Gisete. Okay, tchau, pessoal. Tchau.